Bem-vindos ao Doxa Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre Hannah Arendt e a banalidade do mal. O homem que não fazia perguntas. O nazista Adolf Eichmann foi um administrador esforçado. A partir de 1942, esteve no comando do transporte dos judeus na Europa para os campos de concentração na Polônia, inclusive o Auschwitz. Isso fazia parte da solução final de Adolf Hitler, o plano de matar todos os judeus que viviam em terras ocupadas pelas forças alemãs. Eichmann não era responsável pela política de matança sistemática, não foi ideia dele, porém ele estava profundamente envolvido na organização do sistema ferroviário, que tornou essa política possível. A partir da década de 1930, os nazistas introduziram leis que acabavam com os direitos do povo judeu. Hitler culpava os judeus por quase tudo o que estava de errado na Alemanha, e tinha um desejo cruel de se vingar deles. Essas leis impediam que os judeus frequentassem as escolas estaduais, forçavam-os a ceder dinheiro e propriedade, e os fazia usar uma estrela amarela. Os judeus foram cercados e forçados a morar em guetos, partes superpopulosas das cidades que se tornaram prisões para eles. A comida era escassa e a vida era difícil, mas a solução final chegou com um novo nível de maldade. A decisão de Hitler de matar milhões de pessoas simplesmente por causa da sua raça significava que os nazistas precisavam de uma maneira de transferir os judeus das suas cidades para lugares onde poderiam ser mortos em grande quantidade. Os campos de concentração existentes foram transformados em fábricas para intoxicar com gás e queimar centenas de pessoas por dia. Como muitos desses campos ficavam na Polônia, alguém precisava organizar os trens que transportavam judeus para a morte. Enquanto Eichmann ficava sentado em um escritório organizando papéis e dando telefonemas importantes, milhares de pessoas morriam como resultado do que ele fazia. Alguns pereciam de febre, tifoide ou de fome, enquanto outros eram obrigados a trabalhar até morrer, mas a maioria era morta com gás. Na Alemanha nazista, trens andavam no horário. Eichmann e pessoas como ele garantiam isso. A sua eficiência mantinha os vagões cheios. Dentro deles, homens, mulheres e crianças, todos em uma longa e dolorosa jornada para a morte, geralmente sem comida ou água. Muitas vezes sentiam intenso frio ou calor. Muitos morriam no caminho, principalmente velhos e doentes. Os sobreviventes chegavam fracos e aterrorizados, apenas para serem forçados a entrar em uma câmara de gás disfarçada de chuveiro, onde todos deviam entrar despidos. As portas eram trancadas. Era ali que os nazistas os matavam com gás. Os corpos eram queimados e os seus pertences saqueados. Os mais fortes, quando não eram escolhidos para morrer assim que chegavam, eram forçados a trabalhar em condições atrozes e com pouca comida. Os guardas nazistas batiam ou atiravam neles por diversão. Eichmann teve um papel significativo nesses crimes. Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu escapar das forças aliadas e acabou chegando na Argentina, onde morou alguns anos em segredo. Em 1960, no entanto, ele foi encontrado e capturado em Buenos Aires por membros da Mossad, a polícia secreta israelense. Ele foi drogado e enviado para Israel para o julgamento. Seria Eichmann um sujeito maligno? Um sádico que se deleitava com o sofrimento dos outros? Isso era o que todos acreditavam antes de o julgamento começar. Teria outros motivos para participar do Holocausto? Durante muitos anos, seu trabalho foi encontrar formas eficientes de enviar pessoas para a morte. Certamente só um monstro seria capaz de dormir à noite depois desse tipo de trabalho. A filósofa Hannah Arendt, judia alemã que imigrou para os Estados Unidos, relatou o julgamento de Eichmann para a revista New York. Ela queria ficar cara a cara com o produto de um Estado totalitário nazista, uma sociedade em que não havia espaço para o indivíduo pensar por si mesmo. Ela queria entender esse homem, ter uma ideia de como ele era e entender como ele poderia ter feito coisas tão terríveis. Eichmann estava muito distante do primeiro nazista que Arendt conheceu. Ela mesma fugiu dos nazistas, deixou a Alemanha pela França, mas por fim se tornou uma cidadã dos Estados Unidos. Ainda jovem, enquanto estudava na Universidade de Malberg, teve aulas com o filósofo Martin Heidegger. Arendt foi, em todos os sentidos da palavra, seduzida por Heidegger. Durante esse período em Malberg, ela, com apenas 18 anos, se tornou uma amante secreta. Ele era casado e tinha 2 filhos, e o caso dos dois durou até que Heidegger se filiou ao Partido Nazista em 1933. Heidegger estava ocupado escrevendo O Ser e o Tempo, livro inacreditavelmente complexo que muitas pessoas tomam como uma grande contribuição à filosofia, e outras como uma obra propositalmente obscura. Depois ele viria se envolver com o Partido Nazista, apoiando políticas
antissemitas. Ele chegou a retirar o nome de um antigo amigo, o filósofo Edmund Husserl, da dedicatória do Ser e o Tempo. Agora, em Jerusalém, Arendt estava prestes a conhecer um tipo bem diferente de nazista. Ali estava um homem comum, que escolheu não pensar muito no que fazia. Sua negação do pensamento teve consequências desastrosas, mas ele não era um sádico, perverso, que ela esperava encontrar. Era um sujeito comum, porém igualmente perigoso, um homem que não pensa. Em uma Alemanha onde as piores formas de racismo tornaram-se leis, era muito fácil para ele se convencer de que estava fazendo a coisa certa. As circunstâncias deram-lhe a oportunidade de ter uma carreira de sucesso, e ele a aceitou. A solução final de Hitler foi uma oportunidade de Eichmann sair-se bem e mostrou que poderia fazer um bom trabalho. Isso é difícil de conceber. Muitos críticos de Arendt não consideravam que ela estava certa, mas ela sentia que ele havia sido sincero quando afirmou que estava cumprindo o seu dever. Diferentemente de alguns nazistas, Eichmann não parecia movido por um forte ódio aos judeus. Ele não tinha nada da malignidade de Hitler. Havia muitos nazistas que ficavam felizes em baterem judeus nas ruas até a morte, mas ele não era um deles. No entanto, aceitou o cargo oficial nazista e, o que é muito pior que isso, ajudou a enviar milhares para a morte. Mesmo quando ouvia os relatos das evidências contra ele, Eichmann parecia não considerar tão errado o que tinha feito. Na opinião dele, como não fazia em seu lugar, ele havia se comportado de maneira razoável. Ele foi criado para obedecer à lei e treinado para seguir ordens, e todas as pessoas à sua volta estavam fazendo a mesma coisa. Ao executar ordens de outras pessoas, ele evitava se sentir responsável pelo resultado do seu trabalho. Não havia nenhuma necessidade de Eichmann ver as pessoas amontoadas dentro dos vagões ou visitar os campos de concentração. Então, ele não fazia isso. Esse homem disse à corte que jamais poderia se tornar um médico porque tinha medo de ver sangue. No entanto, o sangue continuava nas mãos dele. Ele era o produto de um sistema, de que certa forma o impedia de pensar criticamente nas próprias ações e nos resultados que elas tinham para pessoas reais. Era como se ele realmente não pudesse imaginar o sentido das outras pessoas. Prosseguiu com uma crença ilusória de uma inocência durante todo o julgamento. Ou era isso, ou ele tinha concluído que a melhor maneira de se defender era dizer que estava apenas obedecendo a ordens. Se o caso foi esse, ele convenceu Arendt. Arendt usava as palavras "a banalidade do mal" para descrever o que viu em Eichmann. Se algo é banal, é comum, é entediante, sem originalidade, segundo ela, o mal de Eichmann era banal no sentido de ser o mal de um burocrata, de um gerente, e não de uma pessoa má. Ele era um exemplo de um homem comum que permitiu que as visões nazistas afetassem tudo o que fazia. A filosofia de Arendt foi inspirada pelos eventos que aconteciam à sua volta. Ela não foi o tipo de filósofa que passou a vida pensando sobre ideias puramente abstratas ou debatendo incessantemente sobre o significado preciso de uma palavra. A sua filosofia estava ligada à história recente e à própria experiência. O que escreveu no livro Eichmann em Jerusalém foi baseado em suas observações de um homem e de tipos de linguagem e justificativas que ele dava. Havia, e ainda há, muitos que consideravam a descrição de Arendt falha, porque sentiam que de alguma maneira ela desvalorizava o horror do Holocausto. A verdade terrível da análise de Arendt, no entanto, é que ela tornou a contemplação do Holocausto ainda mais terrível. A partir do que viu, ela desenvolveu explicações mais gerais sobre o mal em um estado totalitário e os seus efeitos sobre aqueles que não resistem aos seus padrões de pensamento. Eichmann, assim como muitos nazistas daquele período, não conseguiam enxergar os fatos pela perspectiva dos outros. Não era corajoso o suficiente para questionar as regras que lhe eram dadas. Apenas buscava a melhor maneira de segui-las. Carecia de imaginação. Arendt descreveu-o como sendo raso e desmiolado, embora isso também pudesse ser uma atuação. Fosse ele um monstro, teria sido horripilante, mas pelo menos os monstros são raros e geralmente muito fáceis de identificar. O que talvez fosse ainda mais horripilante era o fato de ele parecer tão normal. Ele era um homem comum, que por não questionar o que fazia, fez parte de um dos atos mais malignos conhecidos pela humanidade. É pouco provável que se tornasse um homem mau caso não tivesse vivido na Alemanha nazista. As circunstâncias estavam contra ele. Ele obedecia ordens imorais. E obedecer ordens nazistas, na opinião de Arendt, era, ao mesmo tempo, apoiar a solução final. Ao não questionar o que diziam para fazer e ao aceitar aquelas ordens, Eichmann participou do assassinato em massa, mesmo que, do ponto de vista dele, estivesse apenas criando
tabelas de horários para as partidas do trem. Em determinado momento do julgamento, ele chegou a dizer que agia de acordo com a teoria de dever moral de Immanuel Kant, como se ele tivesse feito a coisa certa por obedecer ordens. Ele não conseguia entender de jeito nenhum que Kant acreditava que tratar os seres humanos com respeito e dignidade era fundamental para a moral. A ofensa de Heidegger era perdoável para Arendt, a de Eichmann não era, e como consequência ela julgou que a sua existência na comunidade de homens não era mais apropriada. Vivemos em um momento muito sombrio da história da humanidade, onde há um ressurgimento de forças reacionárias que parecem nos empurrar de volta ao mundo de Eichmann. Por essa razão, precisamos urgentemente reler Hannah Arendt e, sobretudo, lembrar o exemplo de Sócrates. Uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Eichmann era um homem banal porque se recusava a questionar. Sócrates era um homem extraordinário porque era um homem que perguntava, um homem que questionava. Portanto, é necessário dizer: nazismo nunca mais. Agradeço muito a você que esteve comigo até aqui. Forte abraço e vitória sempre!